E fico bem feliz, agradeço e dou bom dia, boas-vindas a quem está com a gente. Agradeço também aí por estar acompanhando. E a gente também acredito que vai fazer a gravação, né? E aí, se o pessoal for acompanhar depois também, a gente sempre está à disposição aqui para tirar dúvidas em qualquer tempo, a qualquer momento, tá? Eu me chamo Débora Isler de Souza, tá? Eu sou formada em farmácia e bioquímica pela PUC Paraná, habilitação em análises clínicas, eu também fiz uma pós-graduação em análises clínicas pela Universidade Positivo do Paraná, e eu tenho 20 anos aqui de casa de Anaclean, como bioquímica. A nossa empresa, ela surgiu nos idos dos anos 80, e quando eu estava pesquisando, a gente perguntando, imaginando que tema a gente ia discorrer hoje, né, ia tratar, eu fiquei pensando o que faz da nossa empresa ser especial? O que a gente consegue passar para as pessoas que seja interessante e que seja, de repente, uma coisa, não vou dizer única, mas que nos destaque, né? E eu pensei, comecei a pensar nos primórdios da empresa e eu imaginei que seria interessante falar. Vocês imaginem uma empresa que tem mais de 30 anos de funcionamento e que iniciou com 2 sócios. Esses sócios se conheciam há pouco tempo, 5 anos, 6 anos, e fizeram sociedade, e a sociedade perdura até hoje. Essa sociedade acabou vindo a fornecer frutos, no sentido de que os filhos dos sócios vieram trabalhar. E funcionando de uma maneira bacana, muito, muito honesta, muito próspera, acredito eu. Então, a gente escolheu esse tema, né? A sociedade, a empresa societária e os desafios e as superações e tudo que envolve tudo isso. O Laboratório Anaclean, ele iniciou com o Dr. José e o Dr. Bartnick e o Dr. Ernesto Tinoco de Souza, que é meu pai. Os dois começaram nos idos dos anos 80, eles trabalhavam para um laboratório aqui da cidade, os dois eram funcionários, até na época, para contratar, não era contratado, tinha uma pequena parte na sociedade, mas enfim, eles eram, né, na prática, eles eram funcionários. E aí, o dono desse laboratório fazia os exames aqui do hospital, o hospital era pequeno, o laboratório do hospital era super pequeno, eram equipamentos bastante antigos, bastante defasados, mas eram do hospital. O doutor José trabalhava aqui também, o meu pai veio para a cidade, foi trabalhar com eles lá e acabava dando uma mão aqui no hospital, e eles trabalhavam juntos. Isso perdurou por mais ou menos uns 4 a 5 anos, e o meu pai, ele teve uma visão assim de oferecer para o hospital, para tocar o laboratório do hospital. Mas, na verdade, assim, oferecer um serviço diferenciado, fazer um update, né, uma melhora nos equipamentos, trocar os equipamentos, aumentar a gama de números de exames oferecidos. E aí, o hospital demorou bastante para dar essa resposta, e ele insistindo. E quando o hospital finalmente aceitou e disse, não, realmente vocês podem vir aqui, então montem a empresa e comecem a trabalhar aqui dentro e façam os exames para nós, o Dr. José também viu isso como uma oportunidade, e os dois concordaram que seria interessante iniciar essa sociedade, porque os dois iam poder dividir as responsabilidades. E esse foi o primeiro tema que os dois falaram e que me chamou a atenção. Para o início da sociedade, o que eles tinham era respeito um pelo outro, reciprocidade, uma confiança recíproca entre os dois, algumas afinidades, obviamente, né? Já tinham trabalhado um certo tempo juntos, mas eles tinham viram essa necessidade de dividir as responsabilidades. Então, se a gente for pensar numa sociedade, em qualquer nível,
Eu acredito que esse seja o princípio, né? Com o tempo, eles conseguiram fazer investimentos, inovar, né, aqui no hospital. Era possível fazer exames para fora, né? Então não era só necessariamente os exames internos do hospital, então também faziam. Mas naquela época, gente, a gente trabalhava, a gente não, né, eles, mas se trabalhava com praticamente 100 equipamentos, os equipamentos eram muito poucos, se trabalhava com máquina de escrever para passar os laudos, os resultados. Então, era uma época em que eu vinha brincar no laboratório. Óbvio que não era uma brincadeira, né? Eu sentava na cadeira e existia um contador e meu pai falava, vai contando aí para mim, aperta esse botão, aperta esse botão. E eu ficava lá apertando o botãozinho para fazer uma contagem de hemograma. Lembranças muito boas. E aí a gente tinha uma convivência com a família do Dr. José também, com os filhos. E essa empresa ela acaba tornando-se familiar. Os dois colocaram uma condição, quando viram que a empresa estava crescendo e gostariam de dar continuidade, de que se os filhos herdeiros de qualquer um dos dois tivessem interesse em continuar, em trabalhar na empresa, a única condição seria a formação técnica na nossa área, na área biológicas, né? Poderia ser uma formação na área de farmácia, na área de biomedicina, na área de medicina, mas teria que ser na área. Quando eu fui escolher minha profissão, eu vi essa oportunidade e eu achei que, na verdade, eu fui pelo conforto, pela zona de conforto. Mas eu me encontrei muito, porque eu já conhecia a área da saúde, eu já queria estar na área da saúde, e naquela fase onde você está um pouco perdido e não sabe exatamente o que fazer, isso foi um norte muito grande para mim. E hoje eu consigo enxergar, olhar para trás e ver que foi uma coisa bem bacana, né? Foi bem interessante ter feito essa escolha, e eu acredito que foi uma escolha bem acertada da minha parte, me sinto bem realizada. E então eu já tinha o meu lugar garantido aqui no laboratório. Quando o filho do Dr. José foi também escolher o curso dele, seguiu o mesmo caminho, o Dr. José Ricardo. Nós trabalhamos juntos aqui também na empresa. E, posteriormente, meu irmão, o Dr. Bruno, mesma situação. Começou em engenharia química, viu que o caminho é longo, é árduo, achou que o curso não batia tanto com o perfil dele, foi para bioquímica, para análises clínicas, e hoje nós trabalhamos os 5 aqui. Além de uma empresa societária, é uma empresa familiar. E eles abriram cotas para que nós pudéssemos figurar no quadro societário. Atualmente, nós continuamos com essa ideia de distribuir responsabilidades. Nós temos distribuições de cargos dentro da empresa. Entendam, dentro da nossa empresa e na nossa área, nós atuamos muito na parte técnica. Toda a realização é feita com base no nosso trabalho. Os nossos funcionários, eles trabalham para preparar os exames para que nós possamos realizar, né? As nossas atendentes atendem e possibilitam que a gente faça a análise. Então, eu me considero chão de fábrica, sabe? A gente tem essa característica muito forte no nosso trabalho. E a nossa formação, ela é basicamente técnica. Nós somos funcionários de bancada, como nós chamamos. E a parte da formação administrativa fica bastante de lado. Então, nós temos muito a administração intuitiva na nossa empresa. Eles iniciaram numa época, lá nos anos 80, em que esse tipo de administração, eu acho que era até mais comum, né? Dificilmente as pessoas acumulavam conhecimentos no sentido assim de ter mais de um grau universitário. Já era difícil ter um, né? Naquela época, conseguir fazer 2 era uma coisa bem mais difícil. Então, os cursos, a quantidade de cursos ofertados, esses cursos extras, né, que se tem, também era bem menos.
Então, eles investiram o que eles conseguiam, mas numa proporção que hoje a gente acharia, nossa, é muito pouco. Mas a administração intuitiva dos dois conseguiu levar a empresa nesse início dos anos 80, anos 90, até os anos 2000, de uma maneira bem efetiva. Então, a empresa cresceu em número de funcionários, em quantidade e qualidade de exames. Foi não houve uma expansão tão grande, mas ela teve um crescimento, tá, exponencial. E aí entraram os filhos sócios e cada um teve uma atribuição, né? A gente vai muito assim por afinidade. Então, quando eu entrei, eu já fiz algum trabalho com a área do pessoal, né, do RH. Depois eu fiz a implantação do sistema de qualidade da empresa, então eu fui a gerente do controle de qualidade durante a fase de implantação, principalmente. E hoje em dia eu sou gerente da parte do setor técnico e os outros também, cada um tem suas funções. Mas é bem interessante que eu acredito que a gente precisa para as empresas, e que é um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que é com que todos os sócios, ou todos os que têm alguma porcentagem, sejam ouvidos. É óbvio que eu não estou falando de grandes conglomerados, onde as pessoas têm ações, né? Eu estou falando de quadros societários mesmo. Eu acredito que o sócio ele gosta de ser ouvido, ele quer ser ouvido, ele quer ter suas ideias levadas em conta e que essas ideias gerem frutos dentro da empresa. Isso faz bem, inclusive, para a empresa. Né? Você não deixar só uma ideia levada para frente, para você poder escutar várias ideias e ter várias opiniões. Então, da nossa experiência, nós somos pessoas bastante diferentes umas das outras, então a gente tem que ter escutar com muito cuidado e ter muita parcimônia na hora de escolher uma ação. E eu acredito que isso talvez deixe o processo um pouco mais lento. Comparando, por exemplo, com uma empresa simples, onde você tenha um proprietário apenas, se ele decide, não sei, mudar, implantar um sistema de recebimento diferente, o que ele precisa fazer? Ele precisa ir lá implantar e pronto. A gente sempre tem reuniões e aí uma tomada de decisões acaba demorando um pouco mais de tempo, justamente porque a gente tem essa característica de escutar todos os lados e aí demanda um pouco mais de tempo. Então, são prós e contras. Mas eu enxergo como algo muito positivo, porque eu sei que eu vou ser levado em conta, eu sei que a minha opinião vai ter um peso na decisão, na tomada das decisões. Então, esse é um fator bem importante, bem interessante nessa área da sociedade. Eu dei uma conversada com o Dr. José e com o meu pai, com o Dr. Ernesto, para perguntar sobre esse início, sobre esses primórdios e sobre por que eles continuaram com a sociedade. Porque, gente, pensa, é um casamento, né? Eu faço analogia com o casamento. Quantos casamentos conseguem durar 30 e poucos anos, 40 anos? Né? É difícil. A convivência é diária. As tomadas de decisões sobre as coisas importantes e sobre as coisas que não são importantes são diárias. Então, eu acho que além dessa necessidade de dividir as responsabilidades, em vez da necessidade, porque isso você pode, se você quiser, você pode contratar, né? Você pode contratar pessoas e delegar. Eu acho que, no caso deles, especificamente, eles colocaram que
O que pesou muito foi as características dos dois, que eles se consideram muito sérios, muito comprometidos, e é interessante você ter uma pessoa que seja séria e comprometida ao teu lado para caminhar junto com você, que tenha empatia, né, que saiba se colocar no teu lugar, que saiba escutar a tua voz e que te respeite, a questão da confiança, da honestidade e da amizade, porque ela surge e ela vai estar ali presente, né? Eu coloco que, analisando de fora, que os dois sócios iniciais da empresa, Dr. José e Dr. Ernesto, eles têm personalidades bastante opostas, no sentido assim, um é super pé no chão e precisa tem de muita certeza para tomar uma decisão, ele gosta de pensar bastante, e o outro já é mais arrojado, ele tem aqueles ímpetos assim de vamos fazer, vamos. Então, uma coisa contrabalanceia a outra. E é como um casamento, né? Se duas pessoas são muito, mas muito iguais, muitas vezes elas acabam brigando. E quando você tem um pouco para contrabalançar ao outro, você consegue tomar, eu acho que, decisões mais acertadas. Se fosse sempre pelo ímpeto, muitas vezes as decisões poderiam não ser bem pensadas e as decisões tomadas de uma maneira errada. E também, por outro lado, se as decisões forem pensadas demais para tomar, pode passar a oportunidade, pode passar o tempo, né? Então, eu acho que, do meu ver, olhando do lado de fora da união dos dois, eu acho que atribuo essa durabilidade e ter dado certo a esse contrabalanceamento que tem dos dois, das duas personalidades, em serem um tanto opostas, embora os objetivos são os mesmos, né? O foco é o mesmo, mas essas diferenças aí, elas vêm mais a somar do que, diferente da física, né? Que uma força oposta à outra se anula, mas nesse caso aí eu acho que elas formam um ângulo que vai para frente. Depois que nós entramos na sociedade, já virou uma sociedade maior, não dependia só de duas decisões, né? De duas personalidades, já são 5 personalidades. E também vieram novos desafios, né? Nós trabalhando em família. Então, até esse foi um tema que foi levantado, se seria também interessante em falar em relação a empresas familiares. Mas uma dessa, fica aí uma dica para alguma outra pessoa que tem interesse, ou mesmo a gente volta aqui num outro momento e dá uma conversada a respeito disso, que também é bem interessante. Mas os desafios de uma empresa familiar vão além, porque você coloca os laços afetivos e eles pesam muito. Então, para você falar com o seu pai, né, não, sim, ou se impor, eu quero que você me escute, eu quero que isso é importante para mim, e que se consiga ter uma sobriedade, ou que se consiga separar essas questões, de que não, isso aqui não é família, você não pode exigir como filha, você aqui não é a filha, você é a sócia. Então, essa separação é uma linha um tanto quanto tênue, embora ela possa parecer que é bem clara, mas no dia a dia ela é tênue. Dentro de nós, internamente, ela é tênue. Você conseguir separar uma coisa da outra, você não entra, né? Não é um casaco que você entra na empresa, tira aquele casaco e pronto, virei outra coisa, sou diferente. Não é? Você continua com os sentimentos de família, então é difícil uma questão que você não consiga resolver dentro da empresa, você também não levar para dentro da tua casa. Então, exige muita maturidade e exige muita se colocar no lugar do outro, né? A questão da empatia, e exige muito
relevar, sabe? Relevar as coisas, às vezes é necessário deixar o tempo, e é exatamente o que acontece na vida, né? Se você tem uma questão que não foi bem resolvida com alguém, ou se as coisas não deram certo da maneira como você quer, às vezes você precisa aguardar um tempo, às vezes você precisa deixar um pouco para lá, ceder, né? Quando você está falando de relações, é muito importante ceder. Nem sempre você vai ter aquilo que você quer realizado, da maneira que você quer realizado. Então, a questão das concessões é bem, bem importante. Nessa questão, principalmente do lado da empresa familiar. E eu acredito que nós temos construído uma empresa que tenha realmente essa característica de família, porque nós temos funcionários aqui que têm mais de 30 anos de casa. Esses funcionários, gente, eles são família. E não é da boca para fora. Você se preocupa com o teu funcionário de uma maneira muito, muito íntima, muito próxima. E o funcionário se preocupa com a empresa de maneira idêntica. Para vocês terem uma ideia, todo mundo sofreu agora com essa pandemia, né? A gente teve uma redução de movimento, principalmente em abril, foi bem forte. Embora nós estejamos na área da saúde e as pessoas do comércio talvez olhem e pensem, não, mas na área da saúde ainda precisou. Sim, precisou, mas diminuiu. Foram canceladas durante um certo período as cirurgias eletivas. As pessoas ficaram em casa, não procuraram atendimento médico, até para se preservar. E teve uma queda bem, bem, bem acentuada de movimento. Nós tomamos várias medidas para poder diminuir as perdas da empresa, até porque nós estávamos numa fase em que nós estávamos de mudança para uma sala nova, que é a sala que nós estamos ocupando hoje. Nós continuamos no prédio do hospital. Eu acho que talvez não tenha deixado tão claro no início, mas a empresa até hoje presta os exames para o hospital. Nós alugamos uma sala anexa ao hospital, e aí nós prestamos os exames para o hospital e nós também fazemos exames para os pacientes externos. Nós também temos postos de coleta, né, na cidade de Rio Negro, um na Clínica Canaã, mas no centro de Mafra, e um em Itaiópolis. E a nossa sede, que nós mudamos, nós tivemos que fazer toda a adequação das salas, porque existem bastante leis da vigilância sanitária que exigem, né? E nós também gostaríamos de oferecer um serviço diferenciado, com conforto, com instalações modernas, e aí a gente primou por uma série de coisas, mobiliário todo novo, enfim, nós tivemos bastante gastos. Sem imaginar que viria a pandemia. Então, vocês podem imaginar como né, uma empresa que estava numa fase onde estava praticamente esgotando os seus recursos que estavam guardados para poder se modernizar e imaginando que isso ia aumentar a renda e, de repente, a renda cai. Então, a gente teve que tomar algumas atitudes. Uma delas foi fazer redução do horário, aquela redução, né, que o governo permitiu. E nessa redução de horários, a gente reduziu a carga horária das funcionárias em 50%. Porém, nós temos algumas funcionárias que são aposentadas. Elas têm a aposentadoria delas, né? E aí elas não receberiam aquela complementação do governo. E a hora que elas souberam que nós iríamos fazer, elas voluntariamente falaram que gostariam de participar, de entrar, mesmo sabendo que não iam receber a complementação. Por amor à camisa, por realmente estar preocupado com a empresa. Obviamente que preocupado também com os seus empregos, embora a gente fez tudo para manter os empregos. Não pensamos em nenhum momento em dispensar funcionário, né? A gente fez empréstimo para fazer pagamento de salário. Então, eu acho que esse cuidado, né, de uma empresa que tenha funcionários muito antigos, que eu também chamo, é um outro tipo de família, mas é uma família dentro da empresa, de você cuidar dos seus, né? E os seus cuidam de você também.
Então, é também uma característica bem bacana que eu gostaria de trazer para vocês. Daqui para frente, quais são os desafios que a gente imagina que vai continuar tendo? Bom, os sócios iniciais, eles já têm uma certa idade, né? A gente sabe que os dois estão super nativa, tá? Já passaram dos 70 e trazem para a empresa um conhecimento técnico, científico, de vivência de vida e administrativo que a gente não teria se contratasse o melhor consultor, tá? Algo que a gente sempre vai contar com eles enquanto eles estiverem aqui com a gente, porque tem assim um valor que a gente não consegue colocar nem em números, né? Nós contratamos um consultor para a parte administrativa, para nos ajudar com números, para nos ajudar com tomadas de decisões, para implantar alguns processos também que impactam na administração. E está sendo bem positivo para a empresa. Foi uma necessidade justamente por essa característica nossa de todos nós termos a formação técnica, porém não temos uma formação empresarial, administrativa, né? Então, trazer essa visão mais recente, com um embasamento interessante. Então, a gente já está implantando isso, né? Já tem todo o processo que nós estamos passando. A gente tem uma série de interesses para fazer daqui para frente. A gente tem a Sebrae para ter interesse de fazer, né? Alguns, não só cursos, mas programas que o Sebrae oferece. Então, assim, a gente tem bastante caminho para seguir. A gente tem também outros planos para a empresa, sempre no sentido de expansão, sempre no sentido de ficar melhor para os nossos clientes, abranger um número maior de pessoas. Uma coisa que é inerente à nossa empresa é estar sempre inovando em tecnologia, e hoje a gente quer trazer isso para o público também, porque as pessoas elas não têm muita noção, muito conhecimento, né, do que é dentro de um laboratório. E hoje em dia, com as mídias sociais, a gente consegue mostrar, consegue deixar isso público. Tudo que a gente tem de qualidade, tudo que a gente tem, e para nós é tão natural, e as pessoas elas até imaginam que tenham, mas elas não conhecem, elas nunca viram. E a gente tem a oportunidade agora de mostrar. Então, essa nova geração, nós, eu, meu irmão, o Dr. José Ricardo, a gente está tentando colocar isso na empresa. E algo que eu considero muito minha característica é tentar dar uma cara para a empresa. Quando o Dr. José e o meu pai, o Dr. Ernesto, eles começaram lá nos primórdios da empresa, a cidade era pequena, você conhecia praticamente as pessoas todas. Então, as pessoas os conheciam e eles eram a cara da empresa. Com o tempo, a cidade cresceu, as pessoas foram vindo, foram nascendo, foram se criando, as pessoas vieram de fora, e aí, hoje, de repente, as pessoas já não conhecem mais. Quem são os proprietários da Anaclean? Quem está lá dentro fazendo o meu exame? São contratados? Não são contratados? Eles fazem o exame? Eles mandam para o laboratório de apoio? As pessoas talvez não tenham muito essa noção. Então, a minha contribuição, além das que eu já dei para a empresa e que eu estou focando agora, é em dar uma cara para a empresa. Então, isso também é uma coisa que eu vejo como uma tendência, né? Você fazer com que as pessoas tenham uma relação com a empresa, uma relação mais pessoal, que elas se interessem. E é por isso que a gente está fazendo, se expondo, vamos dizer assim, né? É uma coisa que, às vezes, os associados podem falar, podem relatar se é com eles assim ou não, mas a gente tem aquela, eu olho e fico aqui de longe olhando, mas não interajo tanto ou não me exponho tanto por questões pessoais mesmo,
Mas eu acho que o mundo está mudando e as empresas precisam, sim, aparecer, não só como empresa, mas mostrar as pessoas por trás da empresa, porque empresa nenhuma trabalha sozinha, né? Não é um robô que está fazendo, ou produzindo, ou prestando serviço. São pessoas, e são as pessoas que são o mais importante. Eu acredito que eu consegui contar a história, né, da empresa. Eu gostaria de passar um vídeo para vocês. Vou compartilhar um vídeo que tem a nossa sala nova, para que vocês possam ver, né, do que eu estou falando. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, a gente está aberta aqui. A Sadi diz: as pessoas buscam relacionamento. Parabéns pela live. Obrigada. Concordo. Acho realmente que a empresa ela não pode ser fria, né? Ela tem que ser mais calorosa. Na área de prestação de serviços também, né? Não é só o comércio que precisa ser caloroso, não é o atendimento apenas do comércio, da área de prestação de serviços, ele precisa ser mais ainda na área da saúde. Porque a gente comenta assim, as pessoas dificilmente estão vindo aqui porque elas querem. Dificilmente elas estão vindo aqui. Ai, que bom, hoje eu tenho exames para coletar e vou ao laboratório. Né? A pessoa vem, ela já vem, ela não está muito afim, já não está muito bem, já está com a saúde debilitada ou num estado emocional, psicológico. Então, com certeza, a gente precisa focar no atendimento do cliente e fazer com que o relacionamento seja bom. Né? Vou passar aqui, então, um videozinho para vocês conhecerem as nossas novas instalações e continuamos abertos aí se alguém tiver alguma pergunta. Tá? Consegue ver o vídeo? Ok. Consegue me ouvir? Sim. A Letícia perguntou
Qual foi o maior desafio, obstáculo na entrada, no início, sucessores da empresa? Letícia, eu acredito que o maior desafio mesmo foi se posicionar perante a empresa como um todo. Não só perante os sócios, mas perante a toda a empresa. Né? Até a gente conseguir assumir um patamar de, sim, nós somos diretores, sim, nós somos, vamos usar essa palavra que eu não gosto, mas enfim, patrões, né? Sim, nós somos bioquímicos, por exemplo, perante os próprios colegas, tá? As próprias pessoas que trabalham aí na área médica, né? Tirar aquela ideia de que você é o recém-formado que está ali, você tem que você conseguir se impor. Isso demora um certo tempo. E é só com persistência, você demonstrando, você pegando coisas para fazer, né? Você assumindo responsabilidades e você impondo o teu pensamento. Não de uma maneira, esse impondo que eu digo, não de uma maneira impositiva, não de uma maneira, né? Tô aqui, é isso que precisa ser feito. Mas defendendo a tua posição, defendendo o teu ponto de vista, tentando mostrar para as pessoas o porquê que você pensa daquela maneira e sendo aberto, tendo a cabeça aberta para mudar quando for, né, necessário, quando você realmente conseguir ver que aquilo ali, teu pensamento era diferente, não era o ideal. Vinícius, fique à vontade, abre o microfone. Débora, bom dia. Bom dia. Parabéns pela tua live, muito interessante, Obrigada. muito interessante. Eu me identifico muito porque eu também venho de uma empresa familiar e o que fala faz todo sentido, eu me vi no que você estava falando. Débora, uma pergunta, é complicado, eu vejo quando a gente está trabalhando com família, né, a gente conseguir distribuir funções exatamente para cada um e o melhor, cobrar resultado disso. Como você vai chegar para o teu irmão, para o teu pai, camarada, você tem que produzir mais, aqui não está sendo feito certo, ó, a gente precisa ter uma meta que a gente tem que bater e eu preciso que vocês corram atrás disso também. Como que é feito essa cobrança, digamos assim, né, entre vocês ali, até porque já está envolvendo um outro nível, né, é uma outra família que está vindo junto, não é só a família de vocês em si nesse empreendimento. Eu vejo que é mais delicado ainda, né? Como que vocês, essas cobranças não, mas esses alinhamentos estratégicos, digamos assim? Exato. Eu acho que, para começar, na hora de distribuir esses cargos, essas atribuições, essas funções, ou seja lá do que a gente esteja falando, né, é necessário ouvir as pessoas e conhecer, obviamente, para quem você está distribuindo. Não adianta você querer colocar uma pessoa que não tenha afinidade com pessoas para gerir o RH. Né? Ele vai conseguir fazer, por mais cursos que ele faça, se ele não tiver essa vontade, se ele não tiver essa habilidade natural, vai ser muito difícil para ele adquirir. Então, acho que primeiro é tentar buscar dentro das pessoas que você tem para trabalhar o cargo certo para a pessoa certa. Obviamente que não é tudo que as pessoas vão precisar fazer que elas gostam ou que elas se identifiquem tanto. Algumas coisas a gente vai ter que fazer como tudo na vida, né? Você vai ter que fazer porque é necessário ser feito. Mas é bem importante você tentar colocar o maior número de atribuições com aquilo que você tem de mais de características que mais se encaixem nisso daí. Com relação a cobrar, para nós aqui fez uma diferença bem interessante quando a gente fez a contratação da consultoria. O consultor, ele é uma pessoa externa. Então, você adquire um novo vínculo para a cobrança, ou para você mesmo, tá? Sei lá, vamos fazer um comparativo bobinho, assim, mas imagine que você quer, sei lá, você quer emagrecer. Se você só fala assim para você mesmo, eu quero emagrecer, eu vou fazer regime, vou fazer uma dieta, vou começar a ir para academia, eu quero crescer, não sei o quê. Pode ficar por isso mesmo. Aí você começa a dar desculpa,
Agora, se tem uma pessoa de fora te olhando, você já começa, ai, fica feio, né? Fica dando desculpa, eu vou começar a fazer. É quase isso, sabe? Quando você tem uma pessoa, ainda mais que você está investindo, você está tirando, né? Você está investindo dinheiro da tua empresa para uma pessoa vir ali. Então, cria um comprometimento entre todas as pessoas, né? E obviamente que a gente contratou um consultor que tem uma vivência bem bacana e tem o gabarito para dar as opiniões dele. Então, as opiniões dele também contam muito, né? Então, isso ajudou bastante. E um lado que tem que ser desenvolvido pessoalmente por cada um dos integrantes da empresa é que tem que aprender a ouvir e tem que aprender a tentar se impor, como eu falei, né, naquele sentido, mas tem também que aprender a abrir mão, a relevar, porque tem algumas coisas que, justamente por ser uma relação mais delicada, a gente não consegue levar a ferro e fogo. Senão você também deixa a tua vida muito complicada na tua casa, né? E empresas familiares eu acredito que sejam as sociedades mais dolorosas de se desfazer. Desfazer uma sociedade deve ser uma coisa muito triste, né? E desfazer uma sociedade dentro de uma família deve ser a coisa mais dolorosa a se fazer. Então, eu acho que é nutrir a relação entre as pessoas e tentar ter um pouco de distanciamento, quando possível, né? Entre o cargo e a relação familiar. Concorda comigo? Sadi, alinhar os objetivos da empresa, separar os objetivos pessoais também fazem muita diferença. Sim, com certeza. Obviamente que dentro da empresa, o objetivo da empresa sempre deve ser o procurado, o buscado, né? Os objetivos pessoais devem ser levados em conta, mas o principal é o objetivo e a necessidade da empresa. Muitas vezes não é só uma questão de objetivo, é uma questão de necessidade, né? Preciso de alguém que cuide da parte de RH. Não tem ninguém que gosta, não tem ninguém que queira muito fazer, mas precisa. Alguém vai ter que assumir. A empresa não tem condições de contratar um externo, alguém vai ter que assumir. E aí? Você deixa o teu pessoal de lado, você busca, se possível, de repente, fazer cursos, né, se capacitar. De repente, tem as parcerias aí que podem ser interessantes. A CI pode sempre estar lançando cursos e tem iniciativas interessantes. Você tem Sebrae, você tem quem possa te ajudar, né? Ou o próprio apoio de colegas de profissão ou de colegas, no caso do comércio, né, de outros comerciantes. É bem interessante também trocar informação, né? Eu tenho uma amiga pessoal que veio me questionar ou me comentar. Ela tem uma empresa e aí está numa situação, né, difícil hoje, e ela me questionou, será que ela falou assim, eu imaginei, será que eu abro sociedade? E ficou com um pouco de insegurança. E nós conversamos a respeito. Eu troquei as minhas impressões, ela falou as impressões dela, e no final ela tomou a decisão dela, não baseado no que eu falei, obviamente, mas ajuda a formar as ideias. Então, eu acredito que essa troca, que é uma das coisas que nós estamos fazendo hoje, né, é bem, bem interessante, bem importante. Até uma das questões que, como eu coloquei no início, se alguém tiver interesse de vir conversar, a gente está super de portas abertas, até para quem quiser conhecer o laboratório. Se precisar dos nossos serviços, obviamente, mas se for só para tomar um cafezinho, também pode chegar aqui, tá? A gente fica todo dia aqui na sede, em Mafra, anexo ao hospital, na rua Severiano Maia, em frente à igreja, tá? Tá bem facinho de encontrar a gente está de portas abertas. Mais alguma dúvida, pessoal? Ou alguém tem mais alguma colocação? Você fez umas colocações bem, bem interessantes daí, né? Débora, só mais uma e acaba. Claro, imagina. Você tem quanto tempo que você está aí já? 20 anos. 20. 22. 20...
2020, eu vim, né, 2000 eu vim para cá. 20 anos praticamente. Isso. Se a Débora de hoje, ela pudesse encontrar a Débora de 20 anos atrás, o que você diria para ela? Eu diria, estude e vá com calma. Eu acho que quando você chega, né, eu, no meu caso, eu vim com aquele sentimento de eu vou tomar o meu lugar, sabe? Eu vou ocupar o lugar que é meu de direito. E não é, né? Esse é um pensamento que justamente vem da questão de estar na família, né? De estar dentro de uma empresa familiar. Então, eu vim com aquela achando que eu tinha que contribuir do jeito que eu achava que tinha que ser. E hoje eu vejo assim que quanto mais conhecimento você adquire, pode ser o conhecimento teórico, como pode ser o conhecimento técnico e o conhecimento do dia a dia, que é uma coisa que acaba vindo apenas com o tempo, né? A vivência é só com o tempo que você adquire. E também escutando os mais velhos, né? Mas, então, assim, estudar enquanto isso, né? Enquanto você está se formando essa tua personalidade profissional, vai estudando, vai colocando conhecimento para dentro de você, vai conversando com os outros e saiba esperar, saiba que as coisas têm o tempo para acontecer. Então, não adianta querer colocar a carroça na frente dos bois e dizer, não, agora eu faço isso, né? Porque não é assim. Então, até o nosso maior desafio, eu vou dizer até que para mim, pessoalmente, é um medo, é o momento em que a gente não tiver mais os nossos pais aqui para contribuir com a empresa. Que a gente tiver que segurar o barco, né, as velas do barco com as próprias mãos e gerenciar isso. Eu tenho certeza que vai ser um momento bem difícil, né? Esperamos que demore muitos anos e que a gente consiga sempre, né, o máximo de tempo possível desfrutar do conhecimento e da convivência com eles. Mas, enquanto isso, eu acredito que a gente tem que fortalecer as nossas bases e fortalecer o nosso conhecimento para fazer uma transição mais tranquila. Maravilha. Obrigada pelas contribuições. Eu que agradeço. Então é isso, pessoal. Sadia lá. Agora que ele ligou a câmera dele. Pessoal, mais alguma dúvida, mais algum comentário? Deixa eu bater papo também gostoso e quando tá bom assim a gente nem vê a hora passar. Verdade. Bom, então eu posso fazer um comentáriozinho rápido? Lógico. Primeiro eu queria agradecer, né, Débora? É muito gratificante, eu sempre falo assim que essas lives, esse movimento, né, dos empresários rio-mafrenses, assim, da gente estar compartilhando muitas vezes os conhecimentos, né, que cada um tem, eu acho que é um aprendizado muito grande, né, para todos nós e ver, assim, que nem vocês, por exemplo, às vezes a gente passa na frente de uma empresa e a gente não faz ideia da história que tem por trás de cada uma delas, das dificuldades que cada uma tem, né? E quando a gente vê uma live que nem a de vocês, assim, que nem a tua, por exemplo, contando a história, contando a história da Maclean, toda essa... E ver que é uma empresa sólida, graças a Deus, hoje, né? E com toda a dificuldade que nós estamos passando, e vocês ainda estão com esse... investindo mesmo assim, né? Mesmo sabendo de toda a dificuldade, a gente saber que isso vai passar uma hora. Então, é gratificante a gente poder saber que nós temos empresas, temos empresários na cidade que têm essa visão, que têm esse pensamento, e isso só fortalece, assim, eu acredito que só fortalece aqueles que estão em busca do empreendedorismo, de abrir a sua empresa, né, e focar, né, nesses exemplos que a gente tem dentro da nossa própria cidade. Eu sempre falo, eu luto muito por essa coisa da nossa cidade, né, da gente fortalecer o nosso comércio, o nosso empresariado, e realmente as pessoas começarem a se abrir cada vez mais, né? E o que você falou, hoje exige-se muito capacitação, exige-se muito das pessoas estarem buscando realmente, né, o que tem de novo, né? E às vezes a gente vê que tem empresários que param no tempo, né? E acham que a empresa vai se perpetuar por resto da vida e não vai, se ela não tiver realmente essa capacidade, né, de reinvenção, de estar sempre
se readequando, né, aquilo que a demanda da sociedade vem trazendo. Então, eu só quero dizer para você parabéns, parabéns e gratidão por ter trazido tanta coisa bacana para nós. Poxa, obrigada, Cid. Fico bem contente, tá? O feedback de todos vocês, bem importante para mim, pessoalmente, tá? E a empresa também, né? A gente fica muito feliz de poder estar participando. Realmente, eu procurei um tema onde eu me expus bastante. Eu sei que eu expus as pessoas da nossa sociedade também, né? Mas eu acho que é isso. A gente tem que abrir o coração para mostrar o que a gente tem, da onde a gente veio e aonde a gente quer chegar e realmente poder contribuir também, né? Porque se eu não... eu estava conversando com uma amiga ontem a respeito disso. O que é o sucesso? O sucesso é o quanto de diferença você faz na vida das pessoas. Pessoas conhecidas, pessoas da família, pessoas que você ama e pessoas que passam pela tua vida. Então, a empresa é a mesma coisa, né? Se a empresa impactar positivamente na vida das pessoas, quanto mais pessoas ela conseguir impactar, mais importância, mais relevância tem essa empresa. Não tanto o lucro, não tanto a quantidade de unidades que ela tem, né? Mas o número de vidas que ela impacta. Raqueline, agradecendo. Raqueline foi professora do meu irmão, gente. Pessoa muito querida, uma empresária muito competente. Eu assisti a live dela que tinha sido gravada ali, né? Assisti depois, mas parabéns também pela sua trajetória. Letícia, obrigada pela contribuição. Obrigada, Letícia, obrigada a todos. Obrigada pessoal. Então, gostaria de agradecer primeiramente a Débora por ter aceitado o convite, por ter trazido aí toda essa história. Eu acho que inspira muitas pessoas, né? E a ideia do Bom Dia é justamente isso, estar fazendo essa troca, estar desenvolvendo um vínculo entre os empresários, né? Então, muito obrigada, muito obrigada, Débora, obrigada a todos que participaram, todos que contribuíram. E a gente vai estar disponibilizando também o vídeo dessa live no nosso canal do YouTube. Obrigada, um bom dia para todos. Obrigada, pessoal. Bom dia.